Abra sua Bíblia, Levítico, capítulo 23, por favor. E aí eu vou ler aqui, porque eu não vou desgastar a pastora não, que de manhã eu botei a pastora para ler um capítulo inteiro. Pastora Lana, tadinha. Levítico, capítulo 23. Nós vamos ver que essas festas, que está descrita aqui em Levítico 23, são festas não para Israel. A gente precisa quebrar esse conceito de que tem coisa que é para judeu e tem coisa que é para crente. Existem festas dos judeus, eu falei de manhã. A festa de Hanukkah, que celebra a revolta dos Macabeus, é uma festa para judeu, embora tenha uma aplicabilidade gigantesca para a igreja. Hanukkah é a festa das luzes, o candelabro de 7 braços iluminava Israel, o templo de Israel. E o candelabro de 9 braços, são criados 2 braços por conta do milagre que Deus fez da multiplicação do azeite. A festa de Hanukkah é celebrada exatamente no período da festa de Natal. Festa das luzes. E a gente podia muito bem trocar o Natal por Hanukkah. Porque Natal é uma festa que comemora não o aniversário de Jesus, mas o aniversário de Tamuz, filho de Nimrod com Semíramis. Uma festa pagã, que antecede a festa da carne, a festa ao deus Baco, daí a palavra bacanal. Olha quantas coisas a gente celebra que sem estar sabendo. E Hanukkah é a festa das luzes. E a Bíblia diz em Mateus que o povo que estava em trevas viu o quê? Viu a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. E nós podemos celebrar a festa das luzes e não celebrar a festa a um deus pagão, que é comemorada na entrada do solstício de verão. Totalmente paganizada. Mas o tema hoje não é Natal. Numa outra oportunidade, eu falo sobre Natal, cada elemento, para você entender. O tema hoje são as festas do Senhor. E Deus estabeleceu 7 festas para que Israel celebrasse, apontando profeticamente para o tempo futuro. Tempo esse que nós estamos vivendo e a qualquer momento seremos arrebatados para a honra e glória do Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés. Quem foi que disse? Então não foi homem, não foi pastor, não foi rabino, foi o Senhor que disse a Moisés. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. Olha o que Deus está dizendo. Essas não são festas dos homens, essas são as minhas festas. Se a festa é de Deus, todo aquele que está próximo de Deus tem que celebrar. Concordam comigo ou discordam? A festa é de Deus, não é a festa do homem. Então, nas festas de Deus, Deus convoca o seu povo dizendo: santa convocação será. Santa convocação. Deus está dizendo: para tudo o que você está fazendo. É uma convocação santa que eu estou fazendo. Não é Moisés que está pedindo, não. Eu, Senhor, estou falando: para tudo e vem. Aí Deus começa. A primeira festa. Sábado. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês moram. Não estou dizendo aqui sobre a guarda do sábado. Eu vou explicar o sábado depois para você, antes que você me crucifique. Jesus já morreu na cruz, eu não quero morrer, por favor. Segunda festa que Deus estabelece, festa de Páscoa, que é a que a gente mais vai tratar nessa noite. A festa de Páscoa ela vem seguida de uma outra festa. E diz o texto: são estas as festas fixas, estou no verso 4, do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães sem fermento, pães azimôs. Não é pão asmo. Asmo confunde com asno. É pão azimô, pão sem fermento. Em hebraico, matzot. 7 dias vocês comerão pão sem fermento. No 1º dia vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, primeira festa, Shabat, sábado. Segunda festa, Páscoa. Terceira festa, pães ázimos. Festas do Senhor. Próxima festa, festa das primícias. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes:
Quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das suas primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanhará será 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que vocês morem. Ou seja, primeira festa sábado, depois Páscoa, pães ázimos e primícias. Ok? Até aí ok, gente? Essa vai ser a primeira pregação que você vai interagir com o pregador. Que bom, né? Vai ser um escolão dominical. Então Deus continua falando. Próxima festa. Festa de Pentecostes, Shavuot. Contem, presta atenção como que Deus fala aqui, ó. Contem 7 semanas. Lembra do sábado? O sábado não marca o ciclo de uma semana? Então o sábado está ali como um marco para que a gente faça a contagem. E agora Deus vai explicar o porquê do sábado. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. Viu que o sábado se tornou uma referência? Então conta-se 7 semanas a partir do sábado. Até o dia que vem depois do sétimo sábado. Contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Junto com o pão ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. 1 novilho, 2 carneiros serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 carneiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho neste dia, estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem de geração em geração. Verso 22. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham espigas que caem durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas. Santa convocação. Neste dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Ou seja, quando Deus está falando de Pentecoste, observa que Pentecoste é a festa da colheita. E no período em que o povo de Israel está colhendo, Deus tem o cuidado com os órfãos, com os peregrinos, com os estrangeiros, com as viúvas. O que Deus está falando? Olha, vocês vão colher tanto que no momento da colheita alguma coisa vai cair pelo caminho. Não pega o que cair. Por quê? Para que aquele que não tenha propriedade e não tenha nenhuma plantação, ele também precisa ser alimentado. Olha o cuidado de Deus em todos os aspectos, né? Senão o israelita podia ficar ali, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Deus disse, não, deixa porque tem um necessitado e a gente tem que dar provisão para ele. E é tão interessante isso, que se você pegasse, a propriedade é sua, mas se você pegasse o fruto que caiu na beira do caminho, caiu no chão e você pegasse, mesmo o fruto sendo seu, você era como ladrão, porque você está roubando daquele que é o necessitado. O fruto é seu, mas Deus disse, não pega, deixa, porque alguém vai vir pelo caminho e vai pegar aquele alimento. Olha o cuidado de Deus nas festas. Próximo, o dia da expiação. Essa festa da expiação é conhecida como Yom Kippur, que para a gente não tem significado mais nenhum. Jesus, ele foi o cordeiro imolado e o seu sacrifício é eterno. O Senhor disse ainda a Moisés, mas aos 10 do dia deste 7º mês, será um dia de expiação, façam uma santa convocação e humilhem-se, tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminado do seu povo.
Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia, estatuto perpétuo pelas gerações de vocês. Onde quer que morarem, será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde ao dia 9 desse mês, até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão o sábado. Sempre fazendo alusão do sábado como um dia de descanso. Próxima festa e última festa, a festa dos tabernáculos. Eu estou correndo aqui com a leitura do texto, porque eu quero parar mais para poder explicar cada uma dessas festas para vocês. Talvez eu lendo isso, mata o cordeiro, e pega pão, e pega farinha, e bota azeite, você fala, meu Deus do céu, que loucura. Mas eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Durante 7 dias, no primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentação de ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São essas festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libação, cada qual em seu próprio dia, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus. Celebrem a festa do Senhor durante 7 dias de cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão essa festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel, habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Viu? Lemos um capítulo da Bíblia, num culto. Viu como é que dá para ler um capítulo todo dia? Lemos um capítulo inteiro, 2 vezes. Lemos de manhã e à noite. O que Deus quer fazer com todas essas festas? O livro de Levítico é um livro que a igreja mais tem medo. Poucos crentes gostam de ler o livro de Levítico porque é um livro de cerimonial. E por não conhecer a cultura judaica, as pessoas não leem muito esse livro. E foi o livro que Jesus mais fez menção dele, livro de Levítico. Porque é o livro que mais fala sobre o sacrifício do cordeiro, sobre derramamento de sangue para remissão de pecado. Levítico, em hebraico, é Vaikra. E ele traz ensinamentos fantásticos. E Deus coloca aqui bem organizadinho as suas festas, porque Deus quer nos ensinar algumas coisas. Parece que, quando a gente entra na igreja, eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Já pararam para se perguntar? Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou para o culto? O que Deus espera de mim? Tem muitos crentes hoje que não sabem realmente o seu lugar na igreja, não sabem o potencial que tem, não sabem exatamente o que Deus derramou sobre a vida deles, e não sabe o que vai acontecer. Tem gente que não sabe, tem gente que está desesperado. E aí, lançaram até nas redes sociais, já há algum tempo, mas essa semana ficou muito marcante, 2 bonequinhos, um olhando para a televisão e outro olhando para a Bíblia. Aí o que está olhando para a televisão diz assim, estamos perdidos. Aí um que aponta para a Bíblia assim, estamos salvos. Como que está a nossa ótica? Como que está a nossa visão? A gente está muito mais calibrado para as notícias da televisão, achando que está tudo um caos e que vai morrer todo mundo, ou a gente está tranquilo e saber que se eu passar dessa vida, eu estarei eternamente com o meu Senhor? E aí, meus irmãos, aquilo que eu disse de manhã, eu digo para vocês nessa noite. Eu quero te convidar a tirar os óculos de Roma e colocar os óculos de Israel. Olhar a palavra de Deus para quem Deus enviou, para o povo hebreu. E entender que essas festas bíblicas aqui apontavam para algo que compete a mim e a você. A primeira festa, e tudo começa aqui, eu disse de manhã, a partir da festa de Páscoa. Páscoa era o quê? Libertação, não era? O povo saiu do Egito em direção
a terra prometida. Como que começa a história de Páscoa? A história de Páscoa começa em Gênesis 3,15, quando Adão peca junto com Eva e Deus dá uma palavra para Satanás. Da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar a tua cabeça. Ali já começa o plano de redenção. Os textos vão passar, vai chegar no capítulo 12 de Gênesis, Deus vai chamar quem? Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. De Jacó vem 12 filhos. Um dos filhos de Jacó, chamado José, ele é lançado numa cisterna, é vendido para uma caravana de escravos, chega no Egito, na casa de Potifar, acontece aquela situação com a mulher de Potifar, José é lançado na prisão, José, então, na prisão, interpreta o sonho do copeiro, então ele pede para falar dele ao faraó, faraó tem um sonho, José é chamado, interpreta o sonho de faraó, faraó coloca José como governador do Egito, José salva a nação, traz a sua família de Canaã para o Egito, entramos no livro de Êxodo, muda o faraó, o povo de Israel é perseguido, Deus levanta Moisés, Deus fala com Moisés e Moisés agora vai ser aquele que vai tirar o povo de Israel da terra do Egito depois de 430 anos aprisionados. Então ali Deus começa a trilhar e fazendo coisas com o povo de Israel que apontava para as nossas vidas, que apontava para os nossos dias. E aí Deus, quando ouve e vai libertar Israel, Deus diz para Moisés, olha, este vos será o primeiro mês, chamado de Abib, que depois mudou para Nissan. Quando eles estão cativos na Babilônia, eles mudam o nome de Abib para Nissan. E aí, no dia 10, olha como que Deus faz as coisas de forma perfeita. A gente precisa olhar a Bíblia em todas as óticas. Existe muita numerologia na Bíblia. E a gente precisa entender essa numerologia para entender por que Deus fez algumas coisas em tempos específicos. No dia 10 do mês de Abib, do mês de Nissan. Por que no dia 10 e não no dia 9? 10 fala de totalidade, satisfação humana. Lembra quando você na escola tirava 9,5? Você não vinha para casa frustrado? Eu sabia. Errei por um sinal. Podia ter tirado 10. Então, quando você tira 10, há um regozijo, há uma satisfação de completude. 6 é o número do homem, 7, perfeição de Deus. 5 representa força. 5, você fecha a mão, punho, representa força. 4 representa porta. Porque tem um significado em hebraico. Então os números têm um significado. E Deus fala assim, olha, no dia 10, vocês vão separar cordeiros. E aí começa o povo de Israel separando os cordeiros. No dia 14, Deus deu 4 dias. No dia 14, 14 é múltiplo de quê? De 7. Eu falei de manhã que quando a Bíblia fala de 7, é uma mudança de estágio. Quando a gente chega no 7º dia, volta um novo ciclo. Então, toda vez que a Bíblia fala do número 7, há uma mudança de ciclo. Findou-se um ciclo, começa um ciclo novo. Findou-se um ciclo, é como se fosse passar de fase no videogame. Então, na nossa vida, isso acontece. Às vezes você está vivendo um momento na sua vida muito ruim e, de repente, sua vida muda. Para analisar quanto tempo você ficou vivendo naquela situação. Se não vai bater um período de um ciclo de 7 certinho. Ciclos de 7. Para fazer uma análise depois da tua vida. Está ruim? Dá uma olhadinha, está chegando. E muda, o tempo muda. Eu passei isso na minha vida e vi isso na vida de muita gente e vejo isso dentro da Bíblia. Então, no dia 14, o cordeiro fora imolado. O sangue do cordeiro foi passado na porta, né? No madeiro. E aí o anjo da morte, na 10ª praga, lembrando que cada praga que Deus lança no Egito, muita gente acha que as pragas aconteceram em 10 dias. Uma praga hoje, outra praga amanhã. Teve praga que durou 10 meses. Teve praga que durou 1 ano. Houve um tempo muito grande entre uma praga e outra. E cada praga que Deus lançou, Deus não pensou aleatoriamente, falou assim, eu vou lançar essa praga. Cada praga que foi lançado feria uma divindade egípcia. Os egípcios acreditavam naquele Deus, Deus mandou uma praga
que subjugava aquele Deus para mostrar a sua soberania, para mostrar o seu poder. E quando chega a praga do primogênito, o próprio Deus ele vai descer no Egito e ele vai, quando chega na casa dos israelitas, que ele vê o sangue no umbral da porta, ele passa por cima. Por isso o nome Pessar, porque o Senhor passou por cima, ele saltou. Daí o termo Páscoa, Pessar. Por que Pessar? Por que Páscoa? Porque o Senhor poderia ter matado, mas ele passou por cima. Isso apontava para quem? Para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa representa libertação. Fixem essa mensagem na mente de vocês. Por que eu celebro a Páscoa? Porque eu fui liberto, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Eu não celebro a Páscoa para comer chocolate. Eu não celebro a Páscoa para comer peixe. Eu não celebro a Páscoa para malhar o Judas no sábado. Apesar de que hoje nem tem mais isso, né? Antigamente que tinha. Botava o nome da vizinhança inteira no boneco e a gente descia o bambu nele, né? Ficava todo mundo esperando para poder saber as fofocas da rua, tudo no boneco do Judas, né? Aquele que não malhou um Judas que atira a primeira pedra. Era bom demais, né, gente? Oh! Eu já tinha até um taco em casa preparado para bater. Sabia as meninas que namoravam todo mundo, sabia as vizinhas que faziam fofoca, tudo lá no pescoço do Judas para a gente descer a madeira nele. Jesus. Não pode, hoje não pode. Então a Páscoa, meu querido irmão, minha querida irmã, tem que estar na nossa mente, nós fomos libertos. A Páscoa do Êxodo livrava Israel fisicamente. A Páscoa para nós, no Novo Testamento, é a libertação espiritual. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. A morte não tem mais permissão sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Podemos errar, mas o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Esse é o sentido da Páscoa. Só que, já dizia o filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben, né? Né? Deus libertou. E agora, Israel? Qual é a próxima festa? Pão ázimo. O que era o pão ázimo? Tira o fermento. Fermento representa o quê? Pecado. Então, se Deus me libertou em Páscoa, a festa de pão ázimo vem para me lembrar que eu preciso abrir mão de quê? Do pecado, eu não sou liberto. Então, se Jesus me libertou, eu preciso abrir mão do pecado. Libertar é uma atribuição de Deus. Eu não consigo me libertar, eu não consigo te libertar. Só Deus, através do sangue de Jesus. Mas abrir mão do pecado, abrir mão do fermento, é uma responsabilidade minha e sua. Passado a festa do pão ázimo, qual é a próxima festa? Primícia. Jesus foi a primícia dos que dormem. Sendo exemplo, deu a sua própria vida por amor a nós. Se eu fui liberto, e se eu não tenho mais pecado, ou se eu milito contra o pecado, agora eu tenho que ter um coração amoroso, um coração voltado para Deus, para trazer o quê? As minhas primícias. É muito bom ser liberto, é muito bom viver na presença de Deus, mas na hora de meter a mão no bolso para poder abençoar a obra, só Jesus, né? Não sou eu que estou falando, não, é a palavra, meu irmão. Qual é a próxima festa? Pentecostes aconteceu o quê? Derramamento de quem? Ué, mas por que o derramamento do Espírito Santo só vem depois da libertação, depois de abrir mão do pecado e depois de ter um coração voluntário e amoroso a contribuir com as primícias? Porque só pode ser cheio do Espírito aquele que foi liberto em Páscoa, aquele que abriu mão do fermento em pão ázimo e aquele que tem um coração liberal para a obra do Senhor. Está assim de gente avarento, querendo ser cheio do Espírito. Está assim de gente que não dá R$1 para contribuir para nada, mas se diz cheio do Espírito Santo. Quer conhecer alguém cheio do Espírito? Vá para Gálatas capítulo 5 e olha o fruto. Mansidão, temperança, domínio próprio. Pode sapatear, dar salto mortal, falar em língua, dar rajada gospel, mas se não tem o fruto do Espírito, meu irmão, é sepulcro caiado. É bonito por fora, mas por dentro está sujo.
imundo, fedendo. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Próxima festa, dia da expiação. Essa de todas é a pior festa para viver. Essa é a festa que, dentro da sinagoga, eu não falei isso de manhã, dentro da sinagoga a gente quase mata o outro por causa dessa festa, sabia? Porque são 24 horas em jejum. Na verdade, a gente pega no pôr do sol de Yom Kippur, a gente não faz expiação, mas a gente guarda orando a Deus, é um momento de oração, de quebrantamento diante do Senhor. E aí tem algumas coisas que não se pode fazer em Yom Kippur. Você não pode usar couro, você não pode usar adornos, você não pode usar perfume, você tem que estar no estado de humilhação. Então o que a gente faz? A gente toma um banho antes, porque depois do pôr do sol, meu irmão, você só vai tomar banho 25 horas depois. Você só pode escovar o dente 25 horas depois. E é jejum literal, de água e de comida. E oração o dia inteiro. Orando o dia inteiro. E aí a gente vai bem relaxado mesmo. Você vai para a sinagoga de chinelo de dedo, com a roupa velha. É mostrar que nós não somos nada, que a gente não tem nada. O sentido de Yom Kippur é você se humilhar diante de Deus, porque por mais que você tenha tudo, se Deus fizer assim, sua vida acabou. Você perde todas as coisas. E a gente só encerra o jejum de Yom Kippur quando se vê pelo menos 2 estrelas no céu. E aí está todo mundo dentro da sinagoga, e aí você manda alguém lá fora para ver se tem estrela no céu. Se ele voltar e disser que não tem estrela no céu, ele vai ver estrela dentro da sinagoga. Pensa num povo doido para comer. Aí o camarada volta lá de fora, não tem estrela, meu irmão. Se vira. Vai lá e enxerga estrela, porque eu estou com fome. A gente sempre brinca no Yom Kippur assim na sinagoga, mas é um momento de quebrantamento. É uma festa ruim de se viver, porque te desgasta muito, mas é só você vivendo para você saber que momento gostoso de 24 horas em jejum, em quebrantamento, em você pedindo misericórdia a Deus, misericórdia a Deus, misericórdia a Deus. Os judeus entendem a festa de Yom Kippur como um julgamento. Yom Kippur é o julgamento das nações. É o dia em que Deus se reúne com a corte celeste e libera os decretos que vão acontecer no próximo ano. É o dia em que Deus sela o livro. É o dia em que Deus pode revogar, como Deus pode determinar quem naquele ano vai morrer, quem naquele ano vai ser acometido de enfermidades. Deus olha toda a situação que a pessoa viveu no ano anterior e sentencia a pessoa em Yom Kippur. Por isso os judeus vão quebrantados diante de Deus, para pedir a Deus misericórdia. Observa que Yom Kippur ele dura 10 dias, porque ele começa no primeiro dia e no 10º dia é o dia da expiação. Deus dá esses 10 dias, lembra que eu falei da totalidade? Então aquilo que é totalidade humana, Deus dá 10 dias para que a gente se quebrante, para que você ligue para um irmão e peça perdão. Meu irmão, me perdoa pelo que eu fiz a você. É o momento de você reconstruir relacionamentos, é o momento de você reconstruir as coisas que você vacilou ao longo do ano, para que quando chegar no julgamento, Deus tenha misericórdia e revogue maus decretos. Por isso que a festa de Yom Kippur, e como o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, é celebrado com mel. A gente usa o mel para que tenha um próximo ano doce. Por isso usa-se o mel. E há um quebrantamento muito grande. Israel para em Yom Kippur, a cidade para, o país para. Os aeroportos são fechados, nada funciona. O povo fica 24 horas em quebrantamento. Meus irmãos, imagine se a igreja parar 24 horas em jejum. Eu quero ver coronavírus se manter de pé. Imagina a igreja largar toda a vaidade, se humilhar diante de Deus. Uma só voz, um só propósito. Meu irmão, essa nação muda. Era em Yom Kippur que Isaías chega na casa do profeta, do rei. Quando Isaías chega para Ezequias, qual é a palavra de Isaías para Ezequias? Põe a tua casa em ordem, por quê? Tu vai morrer. O que Ezequias faz? Senhor, lembra de tudo que eu fiz.
Ezequias está em Yom Kippur. Senhor, lembra de tudo que eu fiz. Lembra de quem eu representei, de tudo que eu fiz pelo teu reino. Quando Ezequias ora a Deus, Isaías está onde? No pátio. O que Deus fala para Isaías? Volta lá, porque eu ouvi o clamor do meu servo, e eu vou entrar com a minha misericórdia. Isaías volta e diz assim, olha, foi revogado o mau decreto e ainda vai te acrescentar 15 anos de vida. Jonas vai para Nínive. Quando Jonas chega em Nínive, que período é? Yom Kippur. O que o rei de Nínive faz? Jejum, pano de saco, humilhação. Quando Deus vai sentenciar Nínive à destruição, o que acontece com o rei? Se quebranta diante de Deus. Quando o rei se quebranta, o que Deus faz? Ei, se quebrantou. Olha lá. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então, Deus revoga o mau decreto que era contra a cidade de Nínive. Mais à frente, Deus vai destruir, porque Nínive era a capital da Síria. Mas naquele período, no período de Yom Kippur, quem se quebrantou, Deus revogou os maus decretos. Quando a corte celeste estava reunida, lembra? De onde você vem, Satanás? Vim de rodear a terra e passear por ela. Satanás está indo aonde? No céu. O que está acontecendo no céu? Uma reunião. Que reunião é essa? Yom Kippur. Então, Yom Kippur é um dia de quebrantamento, de humilhação. Que a igreja esteja atenta a isso, não para sacrificar cordeiro, mas para se humilhar diante de Deus, pedindo a misericórdia dele. Próxima festa, festa de tabernáculos. Deus manda construir cabanas, para que o povo de Israel lembre que mesmo quando eles saíram do Egito, Deus fez cabanas para eles habitarem no deserto. Tabernáculo fala de moradia. Então vamos observar a sequência lógica. Somos libertos em Páscoa, abrimos mão do pecado em pão ázimo, temos um coração agora amoroso, porque o coração que era de pedra, Deus agora coloca um coração de carne, porque fomos transformados, amém? E agora eu entrego as primícias, eu tenho um coração generoso, olha a obra do Espírito dentro de mim. Deus me libertou, eu entendi que preciso abrir mão do pecado, Deus me deu um coração perdoador, um coração amoroso, agora eu sou alguém abençoador. Estou pronto para entrar em quê? Em Pentecostes, porque agora Deus vai derramar o Espírito dele sobre a minha vida, vai me dar autoridade, vai me dar poder. Se eu tenho agora o Espírito Santo, o que falta para mim? Ouvir a trombeta. Não é o que está escrito aqui? Fale aos filhos de Israel, dizendo, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toque de trombeta. 7º mês, quando chega no número 7, acontece o quê? Novo tempo. Por isso, no 7º mês, Deus está dizendo, no primeiro dia será festa solene, com toque de trombeta. Se eu fui liberto, abri mão do pecado, tenho um coração transformado, recebi o Espírito Santo, só me resta o que agora? Aguardar a trombeta tocar para subir, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, no 7º mês, a trombeta toca. O povo de Israel está atento. Uma vez que a trombeta foi tocada, entramos em Yom Kippur. Aqui era o julgamento da nação. A Bíblia diz que nós teremos as nossas provas, nossas obras julgadas, onde serão colocados como feno ao fogo ou como ouro que será purificado. Receberemos galardões do Senhor. Yom Kippur está representando esse julgamento. E depois, morada eterna com o Senhor, representada em tabernáculo, representada em Sucote. Então essas festas mostram uma sequência lógica. Eu e você já vivemos Pêssar, já vivemos pão ázimo e continuamos vivendo, porque todo dia a gente tem que abrir mão do pecado. Temos um coração abençoador, amém? 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 Gente, a Bíblia diz que o maior prazer está em dar do que receber. Lembra da palavra Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Quer ser abençoado? Seja um abençoador. Dê e Deus te devolverá. Muito grande medida, sacudida e transbordante. É a palavra de Deus que diz. Sou eu não. Estamos esperando o toque da trombeta para viver eternamente com o Senhor. Mas tudo começa em Páscoa. O relógio, o sangue de Jesus tem poder. Fazer igual Josué, para, ó sol.
E como a gente está falando que tudo começa em Páscoa, eu quero compartilhar com vocês, dá para colocar aí? Vai até o slide, por favor, que tem um número do 1 ao 10. Porque eu já dei um resumão. Depois o pastor Valmir vai falar para vocês uma bênção sobre isso aí. Né, pastor? Então aqui está o resumão de tudo que eu falei, da história. Mas, volta um pouquinho, por favor. Volta. Aí. Esse aí. O que acontece na Páscoa? Normalmente, na nossa casa, celebrando uma Páscoa cristã, a gente vai fazer um almoço, né? Vai dar os ovos de chocolate para as crianças. Não é assim que a gente faz? Tem vergonha não, gente. É assim que a gente faz. A gente troca a caixa de bombom. Eu brinquei com um monte de gente da minha família. Falei, não me dê garoto, me dê Nestlé. Para poder mexer com eles. Eu gosto de chocolate, é bom. Mas qual foi a Páscoa que Jesus celebrou? Como foi a Páscoa? Porque os últimos momentos de Jesus foi celebrando a Páscoa. O que aconteceu com Jesus? Como que Jesus estava com os seus discípulos? É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês aprendam. Então, no momento da Páscoa, é um jantar, porque a Páscoa ela dura 8 dias. O primeiro dia é o jantar, que é o Seder de Pêssar, e os outros 7 dias são celebradas as festas dos pães ázimos. É retirado tudo que tem fermento dentro de casa. Não se come nada com fermento. Mas no jantar de Pêssar, que Jesus celebrou na quinta-feira, porque na sexta-feira, Jesus ele vai ser crucificado e vai morrer. Jesus ele vai fazer a cerimônia de Pêssar. A história é essa. Jesus está celebrando essa festa com os discípulos. O que Jesus faz? Jesus sai do cenáculo do templo, lá perto do Jardim das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, e ele vai descer para o jardim do Getsêmani. E quando Jesus termina de fazer essa refeição, ele vai para o jardim do Getsêmani, que está do lado de fora de Jerusalém. Ele vai orar no jardim do Getsêmani. Os soldados romanos virão, junto com os soldados que faziam a guarda do templo. Judas vai dar um beijo em Jesus, mostrando quem era. Jesus vai ser aprisionado. Jesus, então, vai ser levado para ser apresentado ao César. Vai para dentro de Jerusalém, na fortaleza de Antônia. Na fortaleza de Antônia, Jesus é condenado. Jesus, então, recebe a sua cruz. Vai pegar a Via Dolorosa, que tem 14 estações, porque foram 14 paradas que Jesus deu. Jesus, então, pega toda a trajetória, saindo de Jerusalém, em direção ao Gólgota, o monte das caveiras que ficava do lado de fora. Jesus não é crucificado dentro de Jerusalém, porque se Jesus morresse dentro dos muros, a salvação era só para os judeus. Jesus morre do lado de fora da cidade de Jerusalém, mostrando que a sua morte abrange todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Então Jesus sai na sexta-feira, Jesus ele é crucificado, e haviam 3 momentos de sacrifício. No primeiro momento de sacrifício no templo, Jesus estava sendo condenado. No segundo momento de sacrifício no templo, Jesus estava sendo crucificado. No terceiro momento de sacrifício no templo, Jesus estava entregando o Espírito ao Pai e estava morrendo. Então, enquanto acontecia a cerimônia física dentro do templo, dentro de Jerusalém, do lado de fora, o mundo espiritual estava abalado. Satanás o tempo todo tentando parar Jesus. Quando vocês ouvirem um pregador dizendo que houve festa no inferno quando Jesus morreu, você diga, sangue de Jesus tem poder. Tudo que o diabo não queria era que Jesus morresse na cruz. Até o último momento, Satanás tentou tirar Jesus da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desça daí. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, o tempo todo, Satanás queria tirar Jesus da cruz. Satanás sabia que aquele momento era o momento final. Por isso que Jesus, quando ele vai morrer, ele grita, Tetelestai, está consumado, está pago. E a Bíblia vai dizer que a cédula que era contra mim e contra você, Jesus expôs publicamente. Tetelestai é um termo jurídico que era usado na época de Jesus. Quando a pessoa era presa e ela cumpria a pena, quando a pena estava paga, ela saía com um documento escrito Tetelestai. Porque se alguém encontrasse com aquela pessoa na rua e dissesse, você é um criminoso, ele aqui, ó, Tetelestai, está pago. Então Jesus grita na cruz do Calvário, dizendo para você que nem tinha nascido ainda, que nem sonhava em nascer, Jesus estava dizendo para o diabo assim, olha, aquela pessoa que vai nascer lá no ano de 1900 alguma coisa, Tetelestai, eu já paguei o preço por ela.
Você não é qualquer pessoa não, meu irmão, minha irmã. Jesus já estava expondo para Satanás que você era alguém precioso para ele. Então Jesus morre, Jesus desce à sepultura, ressuscita ao terceiro dia, anda com os discípulos durante 40 dias. Quando dá o dia de número 40, Jesus se encontra com os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, verso de número 8. Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus sobe aos céus. 10 dias depois, se ele passou 40 dias com os discípulos, 7 dias depois, porque ele ficou 3 dias morto, 40 dias com os discípulos, 43. Com mais 7, 50. Lembra que 7 muda? Quando chega no dia de número 50, Jesus está no céu. Qual é a festa que o povo está celebrando na terra? Pentecoste, derramamento do Espírito Santo. O que era Pentecoste? Festa da colheita, onde a colheita era queimada a Deus. Então observe comigo. Os discípulos estão na terra. Os discípulos estão todos reunidos no mesmo lugar. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos de união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão. E aí, Deus vai dizer que ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Quando a igreja está unida, a unção desce sobre a igreja. Estão todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito e queimando as ofertas ao Senhor em festa de Pentecostes. Jesus está no céu, olhando para baixo. Parece que eu estou vendo Jesus dizendo para Deus assim: Pai, eles estão oferecendo as primícias da colheita para serem queimadas ao Senhor. E eles são as primícias do meu evangelho. Então, Pai, assim como eles estão queimando as primícias da colheita, queima eles, vai. Queima eles. E a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas, como língua de fogo, pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito de Deus. Olha que coisa profunda. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Nesse exato momento, meu irmão, minha irmã, Jesus pode estar olhando para o Pai dizendo assim: queima ele, queima ela. Você pode ser batizado com o Espírito Santo agora, sabia? Deus pode derramar poder sobre a tua vida agora. E é nesse contexto, como que Jesus celebrou a Páscoa? E aí, nesse ponto, quando nós celebramos a Páscoa, nesse jantar, são colocados alguns elementos sobre a mesa que têm um significado, que apontam para coisas futuras. E no memorial de Páscoa, no cerimonial de Páscoa, no seudar, no seder, a gente precisa chamar a atenção das crianças. Lembra da palavra de Salomão em Provérbios? Instrui o menino no caminho que deve andar. A gente precisa ensinar as crianças. Criança não tem que vir para a igreja, a gente dá um tablet na mão dela para ela ficar jogando um joguinho, para parar de perturbar, não. Criança tem que prestar atenção no louvor. Criança tem que prestar atenção na palavra. Criança tem que aprender reverência. Criança tem que aprender a orar. Muitas vezes, para a criança não perturbar, a gente dá um smartphone. Toma aí, para de perturbar. Vai crescer uma criança dependente de tecnologia e não vai saber o que é servir ao Senhor. E aí a gente precisa, no ceder de Pêssar, chamar a atenção das crianças. E aí alguns elementos são colocados e durante a Páscoa que a gente está celebrando, a gente precisa relembrar a história. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu começo a narrar. Por que a gente está celebrando esse jantar hoje? Porque nesse dia, há muitos anos atrás, o Senhor nosso Deus nos resgatou. Éramos escravos e hoje somos libertos. Querem saber a história, criança? E a gente começa a narrar a história para as crianças. Então começa-se a falar praga por praga. Só que, nesse cerimonial, lá em Êxodo capítulo 6, versos 6 ao 8, Deus vai dizer para o povo de Israel: eu os livrarei, eu os tomarei, eu os resgatarei. E por Deus usar essa terminologia, são 4 verbos adotados, e para isso a gente usa 4 cálices. Na verdade, os cálices são enchidos 4 vezes, seja com vinho ou suco de uva. Em Israel é feito com vinho, mas quem tem problema com bebida, faz-se com suco de uva. Então, a gente fala sobre os cálices,
brinda e bebe ele. Então, quando o cálice de vinho está ali na mesa, e que a gente está fazendo citação das 10 pragas sobre o Egito, o vinho representa alegria, né? Quando a pessoa fica embriagada, ela fica logo alegre, né? Não é o que a bebida produz? Então, quando a gente faz citação da primeira praga, a gente vai com o dedinho midinho dentro do vinho e molha, e vai no guardanapo e coloca. Falou a segunda praga, a gente coloca o dedinho lá e coloca no guardanapo. Falou a terceira praga, e a gente faz isso até a 10ª praga. Por quê? Todas as vezes que a gente coloca o dedo no copo e tira uma gota do vinho, a gente está de forma simbólica dizendo que a gente está diminuindo a alegria que aquela bebida nos proporciona. Ou seja, ainda que seja um juízo de Deus, ainda que sejam os nossos inimigos, nós não podemos nos alegrar com o sofrimento de um ser humano feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso nos ensina a ser misericordiosos. Às vezes a gente quer matar o irmão na igreja, né? A gente não quer usar a gente quer a misericórdia de Deus, mas a gente não quer ser misericordioso com o irmão. Então Jesus fez todo este ritual. E aí, as crianças estão muito curiosas. Passa um slide, por favor, meu irmão. Esse aqui é o que vai à mesa. Né? Aqui é uma bandeja mais bonitinha, com o nome das coisas. E aqui são os itens e esse cálice aqui que eu vou explicar para vocês já já. Esses itens que estão à mesa, você vê que não tem ovinho de chocolate, não tem coelhinho, não tem nada. É uma ceia que só Jesus. Isso aqui é uma massinha feita de maçã, feita de banana, como se fosse um patezinho. Essa massinha vai nos lembrar das argamassas, dos tijolos que os nossos antepassados construíram para formar a cidade de Pitom e Ramsés. Então, quando a gente olha para aquilo ali, a gente está lembrando de como sofremos fazendo as argamassas. Isso aqui é erva amarga. A gente morde e é ruim, ruim. Mas é para lembrar a amargura dos 430 anos. Né? Quando a gente lembra dos problemas que a gente teve, dificilmente a gente vai cometer os mesmos erros na frente. Então, isso traz à memória um momento de amargura. O ovo representa a vida. Né? O ovo, ele tanto é um alimento, como se chocado, ele tem o poder de gerar uma vida dentro dele. E a gente precisa ser geradores de vida. Né? Como eu disse para os irmãos de manhã, Jesus nos chamou para que nós dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Talvez você olhe para um irmão e ele é simplesmente um elemento simples, com uma casca frágil. Mas se nós trabalharmos, tivermos paciência, chocarmos, não no sentido literal, mas o chocar é aquele cuidado daquela casca, daquele elemento, pode ter uma pessoa, pode gerar vida e vida com abundância. Então a gente precisa fazer isso. O outro é uma água com sal. A água com sal representa as lágrimas que foram derramadas por cada hebreu que viveu cativo no Egito. O outro é um osso de galinha, que esse vai representar o cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado. Então ali é só uma forma simbólica da gente lembrar o que estava à mesa. E o rabanete não tem significado nenhum. Porque quando a gente começa a explicar os elementos para a criança, eu entendi. E aí você dá o rabanete para a criança comer. E a criança, qual é o significado do rabanete? O rabanete não tem significado, é justamente para aguçar, porque criança fica naquela querendo saber, o que é isso? O que é isso? Por que isso? Por que isso? Então a gente foi colocado esse elemento do rabanete para aguçar, porque senão a criança olha, não quero participar disso não. Então a gente aguça. E aí, a melhor forma e a forma mais didática de você prender a atenção de uma criança é com uma canção. E aí a gente canta uma canção na noite de Pêssar, que é Na Mishnamá. Por que essa noite é diferente? As crianças ficam eufóricas cantando em volta da mesa, junto com todos os familiares. E aí eles ficam, canta aquela musiquinha, Halai Lahazel, Halai Lahazel. Não sabe nem o que significa, mas é uma forma de você prender a atenção das crianças. E observaram o que diz a letra? Nas noites normais nós comíamos. Por que nessa noite é diferente? Né? Porque as crianças ficaram assim na saída do Êxodo. Por que é diferente? Porque eles precisaram comer preparados para partir. Né? Quando Deus falou da festa de Pêssar, Deus falou, olha, comam a Páscoa do Senhor, calçado com os pés, cingido o vosso lombo, cajado na mão, porque vocês vão comer e vazar.
E a gente precisa estar preparado, meus irmãos, a qualquer momento a ser arrancado desse mundo, largando tudo para trás. Amém? Bom, cantada a musiquinha, nós temos os elementos agora que têm um outro significado sobre a mesa. Passa, por favor. Nós temos os matzá. O que são os matzá? Os pães sem fermentos. E os matzá são colocados 3 matzá à mesa. Um matzá é como se fosse um biscoito creme cracker, desse tamanho assim, grandão. Eles são colocados 3. Um representa a família do sumo sacerdote, um representa a tribo de Levi e o outro representa a nação de Israel. Está ali toda a nação de Israel que foi liberta, sendo representada à mesa. E tem ao centro da mesa um cálice que fica cheio de vinho, que é chamado de o cálice de Eli, o cálice do profeta Elias. Então, por que ele está ali? Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, antes de Jesus morrer, Jesus declarou Eli, Eli, lema sabachthani, que em aramaico quer dizer Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Então, quando ele fala Eli, as pessoas que estão embaixo observando, dizem assim, ele clama por Elias, e Elias, a Bíblia diz que ele virá antes da volta do Senhor anunciando. É comum, quando um rei está para chegar em algum lugar, é comum alguém ir à frente. Um arauto vai sempre à frente, preparando o caminho. Lembra de João Batista, que foi à frente, anunciando e preparando o caminho do Senhor? Assim como aconteceu em Jesus na forma humana, acontecerá também em Jesus com o corpo glorificado, voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso esse cálice está ali. Bom, o maror, pode passar, por favor? O maror são as ervas amargas, que retratam o período de amargura. O próximo, por favor? O corban peça é o cordeiro. Lembra do ossinho que eu falei lá? Representa o cordeiro que foi imolado. Passa, por favor. E aí nós temos, lembra que eu falei dos 4 cálices? Eu sou o Deus que vos santifico. Então, nós tomamos o primeiro cálice dizendo, santifiquemos o nome de Deus com vinho ou suco de uva, né, fruto da vide, e celebramos como Deus separou o povo de Israel e os escolheu entre todos os povos. Deus disse para Abraão ser perfeito. Deus chamou o povo de Israel para viver em santidade. Ele diz, eu sou Deus que vos santifico. Então, o primeiro brinde que nós damos é porque fomos santificados pelo poder de Deus, pelo chamado de Deus. E em hebraico, em português, nós vamos dizer, quando a gente brinda em português, a gente fala como? Tim-tim. Em hebraico é lechai, que haja vida. Rai é vida. Então nós declaramos lechai e bebemos celebrando a Deus porque Ele nos santificou. Segundo cálice, por favor. É o cálice da libertação. Celebramos o momento da libertação, como Deus feriu os egípcios com as 10 pragas. Então, glorificamos a Deus, exaltamos a Deus pela libertação, declaramos lechai e tomamos o segundo cálice. Terceiro cálice é o cálice da redenção. Observa que tudo que eu estou falando, Jesus na quinta-feira à noite estava com os discípulos fazendo. Exatamente assim. E o terceiro cálice é o cálice de quê? Da redenção. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Paulo dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e tendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o terceiro cálice. O cálice da redenção. Quando Jesus pega o terceiro cálice da redenção, na cerimônia de ceia, ele está dizendo, olha, vocês celebraram até aqui a redenção que Deus fez pela libertação do Egito, mas agora, este cálice é o cálice do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Jesus está atribuindo ao sacrifício dele, que iria acontecer no dia seguinte, aquele cálice que ele estava tomando, que através daquele cálice, que representava a redenção, saída do Egito agora, nós seremos redimidos eternamente pelo sangue do Senhor. Então os discípulos declaram, lechai, e bebem o terceiro cálice. O quarto cálice
É o cálice do louvor. Quando todas as coisas estão consumadas, nós louvamos a Deus, engrandecemos o seu nome e exaltamos a Ele por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que Ele há de fazer nas nossas vidas. O próximo slide fala sobre o cálice do profeta Elias, eu já expliquei ele. E aí, o próximo slide tem um pãozinho, passa por gentileza. Porque esse pãozinho aqui é o matzá. Lembra que eu disse que Jesus, tendo dado graças, tomou o pão e partiu? Esse pão que Jesus parte, ele é chamado de afikoman. Ele partia, nós partimos o pão e pega-se um lenço, enrola esse pão no lenço e guarda esse pão à parte. Porque esse pão representa o cordeiro que o povo comeu. E esse pão só vai ser comido no final como uma sobremesa. E quando Jesus parte o pão, ao invés dele guardar o pão que representava o cordeiro, ele diz: este é o meu corpo. Esse não é o afikoman que representa o cordeiro, porque eu sou o cordeiro que tira o pecado de vocês. Então Jesus pega esse pão e diz: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Dentro de uma cerimônia de Pêssar, dentro de uma cerimônia de Páscoa. Então quando você estiver ceando daqui para frente, meu irmão, você vai pegar o seu cálice, você vai olhar para ele e vai dizer assim: não é só um cálice de uva, é o cálice da redenção. É o cálice que redime a minha vida. É o cálice que redime os meus pecados. É o cálice que fez com que o véu se rompesse de cima a baixo e me colocasse dentro do Santo dos Santos. É o sangue do Cordeiro. Quando você pegar o pão, você vai dizer: isso aqui não é uma sobremesa, isso aqui não é o pão que fica de lado. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que nutre a minha alma. Esse é o pão que me conecta com Deus. Este é o pão que, ao ser ingerido, seja qual for a ideologia teológica, tem teologia da consubstanciação, da transubstanciação. Fato é, meu irmão, quando nós ingerimos o corpo e o sangue de Jesus, nesse exato momento, curas podem acontecer, a manifestação do poder de Deus pode acontecer, batismo com o Espírito Santo pode acontecer, porque estamos introduzindo, nos tornando um só com o Senhor. Por isso a importância da ceia. Por isso que Jesus disse que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Quando você chegar na igreja, por mais pecado que você tenha, por mais errado que você esteja, não deixe de cear. Porque a ceia não diz para você: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E dependendo da análise, você coma ou beba. Paulo diz: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma. Naquele momento, você vai dizer para Deus: Senhor, eu sou o mais miserável de todos os homens. Não há mérito nenhum em mim, mas o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Eu te apresento a minha vida, Senhor, toda errada, toda torta, mas o sangue de Jesus tem poder para me transformar. O sangue de Jesus tem poder para me restaurar. Beba deste cálice, porque é o cálice da redenção. É o sangue que te redime, é o sangue que te purifica, é o sangue que lava as tuas vestes. Então, meu irmão, não deixe de tomar ceia, não. Coloque para o Senhor tudo, mas coma do pão e beba do sangue. Amém? Glória ao Senhor. Ô Batista Pentecostal. Último slide, penúltimo, que tem um livrinho azul. Por favor. Esse é mais um livro que é um cerimonial do Haggadah de Pêssar. E quando nós terminamos a cerimônia, toda a cerimônia termina com Halel, louvor. Eu falei para os irmãos de manhã, vocês falam em hebraico e nem sabia. Quando você fala aleluia, é a junção de duas palavras, Halel e Yah. Halel, louvor, e Yah, o Senhor. Então, quando você diz aleluia, você está dizendo em hebraico, Haleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E aí nós encerramos o Seder de Pêssar, o jantar de Páscoa, louvando a Deus com uma canção que a gente diz que, ainda que o Senhor não fizesse o que fez, já nos teria valido, já valeria a pena. Ainda que o Senhor não me acrescente muitos anos, só os anos que o Senhor está me permitindo viver, já valeu a pena. É importante a gente conhecer a nossa história, é importante a gente entender o que Deus fez, o que Deus espera.
Tem momentos em que o culto é aquele culto avivado. E o culto que a pregação, que aquele momento avivado, lembra quando Deus falou com o povo de Israel no Sinai. Trovão, relâmpago. Mas o mesmo Deus que falou com trovões e relâmpagos no Sinai, falou como uma brisa a Elias na caverna. Nem sempre Deus fala no meio do fogo. Às vezes Deus fala no meio da brisa. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé vem pelo ouvir. E hoje, sentadinho, de uma forma bem tranquila, não tivemos o terra. Mas a palavra foi ensinada para você como ela é. Sem floreio. Sem acrescentar nada. Para que quando você olhar para as coisas que Deus estabeleceu, você entender que primeiro tem um princípio, tem um fundamento, tem um objetivo. E Deus quer envolver a sua igreja. Deus quer envolver a sua igreja na santidade. E isso só vai acontecer, meu irmão, minha irmã, se todos nós estivermos com os olhares calibrados no mesmo sentido. Você é diferente de mim, mas aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Podemos pensar diferente a respeito da nossa vida, mas no que tange a vida espiritual, precisamos estar todos olhando e remando no mesmo sentido. É na unidade que Deus ordena a bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Isso é o que está escrito em português. No hebraico está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. União é diferente de unidade. União, a gente está unido aqui agora, não está? Daqui a pouco eu vou entrar no meu carro e vou passar um Gonçalo. A união acabou. Cada um vai para a sua casa. Agora, a unidade é quando o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois são uma só carne. Jesus disse: Pai, importa que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente vibrar porque fomos libertos. Não adianta abrir mão do fermento. Não adianta a gente ter o coração mais voluntário do mundo se a gente não tem unidade dentro da igreja. Se teu pastor puxa para um lado e você puxa para o outro, isso é rebeldia. E rebeldia, segundo a palavra de Deus, eu não sei nem por que eu estou falando isso agora. Porque de manhã eu não falei nada disso. Rebeldia, a Bíblia chama de pecado de feitiçaria. Se a gente quer viver uma igreja como a igreja de Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Orando, clamando. Eu falei para os irmãos de manhã que esse episódio de Pentecostes, a primeira vez que ele aconteceu foi no Êxodo. 50 dias da saída do povo do Egito, eles celebram o Pentecostes. Moisés está no monte, 40 dias no Sinai, recebe as tábuas da lei e desce. Por que Moisés desce? Porque Deus manda Moisés descer. Moisés desce porque o povo está em rebelião. O povo se desviou de mim. Estavam reunidos aos pés do monte. Deus estava ali, mas eles estavam em rebeldia. Quando Moisés desce, quebra as tábuas da lei. Arão, que fez o bezerro de ouro, fica todo constrangido, se achega para o lado de Moisés. Os levitas vão para o lado de Moisés. E a ordem de Moisés ali é que seja feito juízo sobre aqueles desobedientes. E quando há desobediência, o que acontece é morte.
3.000 vidas foram ceifadas no primeiro Pentecoste. Na primeira celebração da festa de Deus, morreram 3.000 pessoas porque estavam em desobediência. Em Atos, ao contrário, era Pentecostes. Estavam reunidos, mas não havia rebelião, havia unidade. E quando há unidade, Deus ordena a bênção. O poder de Deus desce, são cheios do Espírito Santo. Pedro prega a palavra e 3.000 almas se convertem. Olha a oposição do que aconteceu. Aqui os vivos se tornaram mortos, porque estavam em desobediência. Aqui os mortos se tornaram vivos, porque a igreja estava unida, estava em obediência, estavam vivendo o mesmo propósito e o poder de Deus se manifestou. Que sejamos uma igreja unida para trazer vida àqueles que estão mortos. Eu quero orar com você nessa noite. Se coloque de pé, por gentileza.